militantes do Partido Socialista, e gosto de ver, uma coisa que nem sempre é frequente nas nossas terras, ver jovens que não vieram cá à força, vieram porque quiserem, que são militantes e querem construir. Eu sou um homem, não sou um homem do passado, sou mais do presente e mais do futuro. Pronto, é uma mania que eu tenho, ainda sou jovem, mas a verdade é que tenho 12 netos e 5 filhos. Portanto, eu também produzi para o aumento da população. Portanto, não, eu acho que, de facto, devemos acreditar no presente que estamos. E que, através deste presente, pensar que só se realiza o futuro que nós alvejamos se atuarmos agora. Naturalmente que não podemos esquecer das memórias do passado. E, infelizmente, no nosso país estamos a atravessar um período em que parece que todos querem avivar o Salazar. Vejam que hoje, em Santa Comadão, vai haver uma coisa simbólica que não vale nada, e acho que eu gosto de história, acho que a história não pode esquecer de certos componentes. E por muito que eu não gosto do Salazar, eu quando falo num período tenho que falar no Salazar. Não posso apagar da história. Agora, querem enaltecê-lo. Ora, de facto, foi uma pena a passagem dos 50 anos da ditadura de Salazar, ainda hoje é acentuada na nossa vivência, na nossa maneira de ser, da pobreza com que se vive as aldeias, da credulidade que certas pessoas, só porque diziam amam. A minha política é o trabalho, não me quero meter nisso. Eles é que sabem, Nosso Senhor é que manda, e Fátima dá-lhe a bênção. Portanto, com todo o respeito pelas convicções religiosas de cada um. Creio que, de facto, os 50 anos que passaram, é bom que se recorde dos 50 anos que passaram, o tempo anterior que se passou, também a Primeira República não foi tão brilhante quanto gostaria, e deu até aso a que, na ponta final, criasse uma situação de desordem e desequilíbrio financeiro que realmente deu a entrada de uma ditadura e de um homem ligado ao direito, que foi muito brilhante nos primeiros anos, mas depois prolongou a sua situação. De facto, não é demais recordar que durante esse período o delito de opinião era um delito gravíssimo de levar à cadeia. Esta reunião que aqui temos, primeiro não se fazia. A não ser que fosse de apoio ao Salazar. Se não fosse, teria na sala agentes de PIB, que teriam de fazer um relatório. Eu tenho estado a fazer um trabalho de investigação de 12 operários de Castanheira que, em 1949, pretenderam fazer um núcleo do Partido Comunista. Não tinham grande experiência política, aparecia lá um indivíduo que a polícia começou a desconfiar, que era um núcleo, era Pampilhosa, Castanheira e Lausanne. Em 1949 foram presos. Sem apelo nem agrado, só por ter essas reuniões, não liam um Avante, tinha um outro do Partido Comunista, vinha um funcionário que há quem admita, e há dados de facto que me parecem condizerem que era o Cunhal que passava como funcionário e falava com eles e dava as reuniões. Curiosamente, eles foram presos em 49, em julho, e o Cunhal foi preso no Luso em março de 49 também. Mas o Cunhal sabia, era um homem experiente, culto e tal, com uma experiência bastante larga, que eles eram os inocentes que ali estavam, que sabiam é que realmente ganhavam pouco, eram operários e viviam com extremas dificuldades. Que muitos deles socorriam à assistência que havia de alimentar, muitos deles, havia indigência com fartura em Castanheira, os ordenados eram miseráveis. Só começou a haver um contrato coletivo de trabalho a sério depois de eu ter entrado no sindicalismo. Não foi por mim e o grupo que na altura se juntou. Eu contribuí de algum modo, com certeza. Porque havia legislação de tal maneira, os contratos coletivos de trabalho, que permitia que uma pessoa, por delito de opinião, ser preso e despedido da empresa. Se dissesse que o Salazar era mau, ou que de facto o governo não prestava para nada, como nós agora dizemos com tanta facilidade, ninguém é preso, essa gente era imediatamente despedida da empresa. Se ficasse tuberculoso, era despedido da empresa. E não podia estar mais de 6 meses que não voltava à empresa.
era esta a lei, e foi a primeira lei que se fez, não é que eu fiz, que eu colaborei, não é esta, é a anterior, que havia a única, e foi feita, mesmo assim, depois de ter acabado a guerra de 39-45, em que o Salazar, durante um período muito grande, fez o jogo duplo. Jogava com acordos com a Inglaterra e com os Estados Unidos e jogava com a dádiva ao Hitler e ao Mussolini, que eram os compadres que eram exatamente da mesma ideologia fascista. Quando acabou a guerra, o Salazar tentou dar um ar democrático à coisa e daí o tal contrato coletivo que, apesar de tudo, tinha aquela... Existe para ler e para consultar, não é? E nessa altura, muita gente pensava que o Salazar ia acabar e a ditadura ia acabar quando acabou a guerra colonial, a guerra de 45. Muita gente pensava que realmente a ditadura cairia. Só que, entretanto, começou a Guerra Fria. E de um lado estavam as forças ocidentais, os Estados Unidos, a Inglaterra, e estava do outro lado a União Soviética. E a União Soviética, como se chamava na altura, era o papão do comunismo. Stalin, papão. De facto, infelizmente, nos invadiu com um sistema de ditadura que dura do proletariado, mandavam também alguns e os outros iam parar à Sibéria se fosse possível. É por isso que nós, se nos situamos com o Partido Socialista, num estilo democrático que bebe do socialismo, obviamente, bebe muita coisa de Marx, não totalmente, mas bebe sobretudo de democracia, que é isso que se pretende que se implante, mas com justiça social. Porque quando me falam que de paz social, a paz social só pode existir se houver justiça social. E o Partido Socialista é pena que muitas vezes, ao longo destes anos, fuja um bocado oscile. Eu sei que as influências de estar no governo é uma coisa que está de fora a reclamar. Tem que agradar um bocado a gregos e troianos. Mas se tem um programa, se tem uma ideologia, deve respeitá-la e nem sempre isso acontece. A juventude de cada tempo vai defendendo esses valores que deve ser assim, mas a verdade é que eu tenho muito medo. Já o disse isto à frente, não é dele, eu sei que não é, felizmente pensa como eu nesse sentido, e eu penso como ele, mas muita gente que ainda para a juventude socialista, não é como vocês estão de facto com força e com vontade de mudar e de implantar ideais. É para se habituar gradualmente para subir uma escalada. A entrada para o doutoramento o doutoramento político é feito na admissão às juventudes. Vejam que muitos deles passaram para as juventudes, mas passaram mesmo até no nosso distrito. Ou até mesmo no distrito. Conhecemos casos desses, não é? Que entraram para a juventude para, de facto, conseguir subir por aí acima. E subiram. Alguns até subiram bem na vida. Chegaram nisto e tudo. E eu espero que vocês estejam com os mesmos ideais que estão aqui os mais velhos.